Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Diogo Luigi, eu sou treinador e em breve nutricionista, tô quase lá. Aqui vocês vão acompanhar a minha rotina e também muito conteúdo informativo, principalmente sobre performance e também emagrecimento, hipertrofia. Aqui você vai aprender a se tornar a sua melhor versão, tanto esteticamente quanto performaticamente. Agora eu quero bater um papo com vocês sobre perda de peso, mas eu quero focar num ponto específico, claro, senão vai ficar algo enorme, né? Eu tenho até um curso que eu falo só dos pilares que eu acho realmente importante para o emagrecimento, para vocês terem noção o quão amplo que é. Se alguém tiver interesse, inclusive comenta aqui embaixo, que daí eu passo as orientações para vocês estarem acessando. Vamos focar em um ponto específico, que é o planejamento no longo prazo. Tanto a maioria das pessoas que querem perder peso e querem isso de uma hora para outra, quanto, por exemplo, né, talvez você seja da luta aqui, o pessoal que do nada se inscreve numa competição e quer perder 8 quilos em 2 semanas. Na grande maioria dos casos, a gente não tem que ter essa pressa, porque justamente essa pressa ela vai prejudicar, inclusive, nos seus resultados, e mais importante que isso, na manutenção dele. Muito provavelmente você vai chegar lá e depois vai perder tudo. Por que isso acontece? Quando a gente restringe demais, tem alguns pontos. Primeiro, isso vai alterar mais ainda os nossos mecanismos de fome e saciedade, que já são alterados quando a gente entra ali no processo de emagrecimento. Então a tendência é que você sinta mais fome e menos saciedade. A gente tem estratégias para driblar isso. A maioria não executa nem essas estratégias que eu já falei aqui no canal para vocês com relação à saciedade, né? Mas a gente deve evitar essa restrição muito de cara. Outro motivo, porque você não vai ter cartas na manga lá na frente. É normal que quanto mais a gente vai evoluindo, a gente tenha que se importar mais com os detalhes. Se você já botar um déficit muito grande, como é que você vai reduzir mais o déficit depois quando você estiver estagnando? Se você já começar com muito cardio, como é que você vai aumentar a intensidade ou o volume depois? Fica muito difícil. Então você tem que ter carta na manga. Para que eu vou usar muito se agora eu já respondo com pouco e aí lá na frente eu vou usar esse muito para eu sair de uma estagnação? Outro motivo, quando você restringe mais você não treina bem. E a gente conseguir ganhar massa muscular no início do processo, ou no mínimo manter, é muito importante para nossa saúde metabólica, nossa eficiência metabólica. Muito importante para sua estética. Você não quer ficar flácido, você quer ter um corpo bonito. Você quer ter um mecanismo ali de captação de glicose pela musculatura eficiente, tanto para sua saúde quanto para a estética. Você quer ter um sistema eficiente ali no que se trata de mitocôndrias, né? Você quer ter uma boa biogênese mitocondrial que vai te ajudar no seu rendimento em praticamente qualquer modalidade esportiva e até na questão metabólica, né? Até porque a mitocôndria ela atua justamente ali na produção de ATP, atua justamente na obtenção de energia, principalmente através de queima de gordura. E quando a gente treina mal, a gente desenvolve de modo pior esses mecanismos aqui. Então o que eu quero falar com você é que você tem um pouco mais de paciência. Tenha um pouco mais de paciência, coloca uma restrição menor. Dê valor a carboidratos, dê valor à proteína e entenda que a gordura também tem o seu lugar, por mais que a tendência é que ela fique mais baixa nesse processo. E que você construiu isso que você está hoje, muito provavelmente em meses, em anos, para não dizer décadas. Então, vamos ter um pouco mais de calma. E mesmo que você esteja com pressa, é melhor ainda. Porque quando você está com pressa, isso é muito comum. Você conhece pessoas assim, eu tenho certeza. Ou você mesmo. Você tentou várias vezes, tenta rápido, tenta melhorar em 2 meses, só que você talvez melhore, mas aí ganha de novo. Aí você olha no espaço de 10 anos, você tentou 10 vezes emagrecer rápido e não conseguiu nenhuma. Aí depois de 10 anos você não conseguiu nada. Se você tivesse paciência, que seja em 1 ano e meio, 2, 3, você teria já conseguido. Então você teve paciência e foi de uma vez ou de 2 vezes ali e conseguiu. Então num longo prazo, no fim, você vai conseguir até mais rápido. E você vai conseguir, não vai ter que voltar e ir de novo, ficar naquele efeito sanfona. Então, restrição gradual, dieta hiperproteica, uma quantidade suficiente de carboidratos e gorduras, pra você estar treinando bem, tendo um bom suporte ali nível imunológico também, ter um mínimo prazer na dieta. Você vai colocar uma base de treino de força, você não consegue musculação, pelo menos uma calistenia, um cross-training, para você estar fazendo uma manutenção de massa muscular, se possível ganhar, e com bom planejamento isso é muito possível.
E também complementar com o cardio, que não dá para ficar sem. Cardio é essencial para a nossa saúde e também vai ajudar muito você nessa caminhada. E para você que é lutador, faz menos sentido ainda. Isso aí de perder muito peso para ir numa competição não faz sentido. Você vai render pior na sua competição, você não está acostumado a treinar com esse peso. Você vai desidratar e não vai dar tempo de reidratar para lutar. O pessoal fica trazendo pro jiu-jitsu essa cultura do MMA, que eles pesam um dia antes de lutar e daí desidratam. Mas o que acontece? Na maioria dos casos, pelo menos, eles já estão numa forma atlética. O que eles tiram ali na semana de competição é a água para conseguir bater um peso. E depois eles têm um dia e meio para reidratar. Você, muitas vezes, está vindo de um peso que você não está no peso certo seu. Aí você quer desidratar, um corpo que já não está em tão boa forma. Você quer desidratar e depois você não vai estar tempo de reidratar. Então você só vai estar lutando pior. Ah, mas eu vou pegar cara mais forte se for na categoria de cima. Tá, mas pelo menos você vai estar mais inteiro. Se você desidratar e não reidratar depois, você pode ter tontura, desmaio, uma fraqueza muscular muito excessiva, você não vai raciocinar direito, pode te dar dor de cabeça, pode te dar cãibra. Não compensa, né? Só faz sentido essa desidratação quando você tem tempo para reidratar. E na maioria das competições de jiu-jitsu, não são todas, a gente não tem isso. E mesmo que tenha, procure pensar no longo prazo para você se manter bem ao longo do ano e se precisar tirar peso, você tira pouco. Beleza? Desidratando ou não. Nada disso de ficar compensando perto de competição. Não. Isso aí tá te deixando muito longe da melhor versão que você podia ter no tatame, no ringue. E aqui eu falei tanto de planejamento, né? E, já aproveitando, se você quiser ter um planejamento e um acompanhamento, mais importante que o planejamento é o acompanhamento nutricional e de treinamento, planilha de treino, planilha de cardio, planilha de dieta completa, tabela de substituições enorme para você ter variação à beça e acompanhamento praticamente 24 horas no WhatsApp, atualizações quinzenais, você manda o seu físico, a sua performance, fala como está sendo a sua adaptação e conforme a demanda, né, eu e o meu time a gente vai adaptando tudo isso para que você atinja o seu melhor corpo, a sua melhor performance. Clica no link que vai estar aqui na descrição, que daí eu te explico como que funciona a minha consultoria. Vem fazer parte do DL Team. E se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você tá achando, sugestões. E também não deixe de se inscrever que vem muita coisa boa por aí. Em breve eu vou estar começando um projeto aqui onde eu vou atingir a minha melhor forma física e estética. E eu quero estar andando junto nessa com vocês. Valeu! Não sai do vídeo que ainda não acabou. Não sei se você viu ali no título, Diário 02. Então agora você também vai ver um pouco da minha rotina. O plano inicial era eu estar deixando isso no começo do vídeo, mas eu achei que a combinação acabou não ficando tão boa, né, até pela questão do título, então eu decidi inverter. Depois vocês puderem, dêem a opinião do que vocês preferem nos comentários. Beleza? Bom, fica até o final aí. Então, 2 aulas foram para conta, nas 2 eu treinei junto, treinei bastante junto, então também quase na prática foram 2 treinos. Agora eu cheguei, fiz umas coisas, tomei um banho e me troquei que agora eu vou no dentista, depois voltando ao almoço e trabalhar, colocar umas coisas em dia aí, editar, planejar algumas coisas também e vou mostrando para vocês. Agora o treino das 16 horas, esse numa quarta-feira. E esse foi o momento que eu treinei junto, só fiz esse momento aí do treino em conjunto, o resto foi aquecimento, parte técnica, a gente fez um trabalho específico e terminamos aí com os chamados rolas, né? E aí eu participei com esse faixa azul, ele tem 16 anos, é sempre um treino muito bom com ele. Hoje a gente foi um pouco mais tranquilo que o normal, geralmente são rolas bem explosivos ali. Eu aproveito para treinar bastante o gás com ele, e ele tá ficando cada vez mais técnico e mais forte, né? Natural do desenvolvimento também e dos treinos dele. É sempre um treino bom e ele veio ali às 4 horas. E o resto, galera, dessa turma tá evoluindo bastante, tô muito feliz comparado com o que essa turma começou. Então, tô bem feliz com esse desenvolvimento e agora vão evoluir cada vez mais. Acompanha aí o restinho e daí depois como eu vou falar aí, eu dei uma aula para uma faixa etária um pouco menor, também uma aula que eu não costumo dar. Hoje foi realmente um dia
bem atípico ali na questão de aula de jiu-jitsu. Obrigado pelo treino, galera. Espero que tenham curtido. Nada forte, técnica. Salvou? Mais uma aula feita, agora eu vou para a última do dia. É uma outra aula que eu não costumo dar, mas hoje eu vou estar substituindo a mestra aqui. E é uma aula aí para uma faixa etária um pouco mais baixa, de modo geral aí de 4 a 7 anos. Tá finalizando as aulas do dia, não é finalizar o dia ainda, finalizando as aulas aqui.